Certa noite ela estava sozinha, e o milionário entrou no quarto para fazer algo que jamais imaginei. Só não sabia que, naquela noite, ele também perderia o controle e o coração. O calor de março em Copacabana era sufocante mesmo às 10 da noite. Marina Santos ajustou a bolsa de equipamentos médicos no ombro, enquanto observava o imponente edifício de vidro à sua frente. O porteiro, vestindo um uniforme impecável, a cumprimentou com um aceno respeitoso, antes de acompanhá-la até o elevador privativo, que levava diretamente ao último andar. "Enfermeira Marina?" perguntou o homem de meia idade que a recebeu na porta da cobertura. "Sou José, o mordomo do Sr. Montenegro. Ele está esperando por você." Marina assentiu, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia. Em seus 5 anos como enfermeira, nunca havia trabalhado em um ambiente tão luxuoso. O apartamento parecia saído de uma revista de decoração, com vista panorâmica para a praia de Ipanema, e móveis que custavam mais que seu salário anual. "A senhora pode me seguir", disse José, conduzindo-a através de um corredor decorado com obras de arte, que Marina reconheceu de livros de história da arte. "O Sr. Montenegro está no quarto principal. Devo avisá-la que ele tem estado, digamos, difícil desde o acidente." Quando entraram no quarto, Marina viu um homem alto e moreno deitado na cama king size, com o braço direito engessado e curativos visíveis no peito através da camiseta branca. Rafael Montenegro tinha o rosto marcado por pequenos cortes já cicatrizando e uma expressão de irritação que não tentava esconder. "Então você é a nova enfermeira", disse ele sem levantar os olhos do tablet que segurava com a mão boa. "Espero que dure mais que as outras duas." Marina respirou fundo, organizando mentalmente as palavras que havia ensaiado no caminho. "Boa noite, Sr. Montenegro. Sou Marina Santos, sua enfermeira responsável pelo período noturno. Estou aqui para garantir que tenha o melhor cuidado possível durante sua recuperação." Rafael finalmente a olhou, e por um momento, Marina sentiu como se ele estivesse avaliando cada detalhe de sua aparência. Ela havia escolhido cuidadosamente o uniforme branco mais apresentável que possuía, prendido os longos cabelos castanhos em um coque profissional e aplicado apenas uma leve maquiagem. "Quantos anos você tem?" perguntou ele de forma abrupta. 28 anos, senhor." "E há quanto tempo trabalha como enfermeira?" 5 anos. "Tenho especialização em cuidados domiciliares e traumatologia", respondeu Marina, mantendo o tom profissional, apesar da rudeza dele. Rafael deixou o tablet de lado e tentou se sentar melhor na cama, fazendo uma careta de dor. Instintivamente, Marina se aproximou para ajudá-lo, mas ele levantou a mão para detê-la. "Não preciso de ajuda para algo tão simples", disse ele, completando o movimento sozinho, claramente forçando-se além do confortável. Marina observou em silêncio, notando como ele tentava esconder a dor. Era evidente que o orgulho dele havia sido ferido tanto quanto o corpo. "Senhor Montenegro, entendo que isso deve ser frustrante para alguém acostumado a ter controle total sobre sua vida, mas meu trabalho é tornar esse período o menos desconfortável possível." "Menos desconfortável?" Rafael riu com amargura. "Você tem ideia do que significa ficar preso aqui enquanto minha empresa enfrenta a crise mais séria dos últimos 10 anos? Enquanto meus concorrentes aproveitam minha ausência para tentar roubar meus clientes?" Marina percebeu que a raiva dele não era direcionada especificamente a ela, mas à situação. "Posso imaginar a frustração, mas forçar sua recuperação só pode tornar as coisas piores. O que precisa agora é de tempo para curar." Por alguns segundos, um silêncio tenso pairou entre eles. Rafael a estudou com mais atenção, como se tentasse entender que tipo de pessoa ela era. Marina sustentou seu olhar, determinada a estabelecer desde o início que não se intimidaria facilmente. "José deve ter mencionado que você é a terceira enfermeira", disse ele finalmente. "As outras duas não conseguiram lidar com o meu temperamento." "Eu não sou as outras duas", respondeu Marina simplesmente. 3 dias depois, Marina já havia estabelecido uma rotina. Chegava às 9 da noite, checava os sinais vitais de Rafael, administrava os medicamentos prescritos e permanecia disponível durante toda a madrugada para qualquer necessidade. Rafael havia se mostrado um paciente teimoso, frequentemente tentando fazer mais do que deveria e recusando ajuda mesmo quando claramente precisava.
Na quarta noite, Marina encontrou Rafael na varanda, observando as luzes da cidade. Estava usando uma camiseta preta e shorts, o braço engessado apoiado em uma tipóia. A brisa marítima movia seus cabelos escuros, e ela notou que ele parecia mais relaxado do que nas noites anteriores. Não deveria estar aqui fora sem supervisão, disse ela, aproximando-se cautelosamente. Preciso de ar fresco, respondeu ele sem se virar. Esses 4 dias dentro de casa estão me deixando louco. Marina se posicionou ao lado dele, admirando a vista deslumbrante de Copacabana à noite. As luzes dos prédios criavam um mosaico dourado contra o céu escuro, e o som distante das ondas proporcionava uma trilha sonora calmante. É realmente bonito, murmurou ela. Você nunca havia estado aqui antes? Perguntou Rafael, finalmente olhando para ela. Não desta perspectiva. Moro em Madureira. Ver a cidade de cima assim é diferente. Rafael pareceu considerar isso por um momento. Como é? Viver em Madureira? A pergunta a surpreendeu. Não esperava que ele demonstrasse interesse genuíno sobre sua vida. É real. Barulhento, movimentado, mas cheio de vida. As pessoas se conhecem, se ajudam. É muito diferente daqui. Deve ser, disse ele pensativo. Eu cresci aqui na Zona Sul. Às vezes me pergunto se perdi algo importante nunca tendo experimentado isso. Marina o observou com curiosidade. Era a primeira vez que ele falava algo pessoal, algo que não estava relacionado ao trabalho ou à sua irritação com a situação. Nunca é tarde para conhecer outros lugares, outras realidades. Rafael riu, mas não foi um riso amargo como nos dias anteriores. Imagina as manchetes. Empresário milionário pega trem para conhecer subúrbio. Meus acionistas teriam um ataque cardíaco. Talvez seus acionistas precisassem de um susto de vez em quando, disse Marina, arriscando um tom mais descontraído. Ele a olhou com surpresa. Depois sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via desde que começara a trabalhar ali. Você realmente não tem medo de falar o que pensa, não é? Seria muito tarde para mudar isso agora, respondeu ela, retribuindo o sorriso. Permaneceram em silêncio confortável por alguns minutos, observando o movimento lá embaixo. Marina notou como Rafael parecia diferente quando não estava na defensiva. Mais jovem, menos carregado pelo peso das responsabilidades que claramente carregava nos ombros. Posso fazer uma pergunta? Disse ela, hesitante. Pode. Por que as outras enfermeiras não deram certo? E não me diga que foi só por causa do temperamento difícil. Rafael suspirou, passando a mão boa pelos cabelos. A primeira, ela passava o tempo todo tentando me impressionar, falando sobre como era fã do meu trabalho, como havia pesquisado sobre mim na internet. Parecia mais interessada em conseguir algo para se promover nas redes sociais do que em fazer seu trabalho. E a segunda? A segunda tinha medo de tudo. Medo de falar comigo, medo de tocar no curativo, medo de dar opinião sobre qualquer coisa, como se eu fosse explodir a qualquer momento. Ele fez uma pausa. Talvez eu exploda mesmo às vezes. Marina riu baixinho. Você pode ser intimidador quando quer, mas até agora consegui lidar. Por que você escolheu ser enfermeira? Perguntou ele, mudando de assunto. A pergunta a pegou desprevenida. Minha mãe ficou doente quando eu era adolescente. Câncer. Passei muito tempo em hospitais, observando como o cuidado carinhoso dos enfermeiros fazia diferença não só para ela, mas para mim também. Queria ser capaz de proporcionar isso para outras famílias. Ela se recuperou? Marina balançou a cabeça lentamente. Não, mas os 3 anos de tratamento que tivemos com ela foram melhores por causa das pessoas que a cuidaram com dedicação. Rafael ficou em silêncio, como se processasse essa informação. Sinto muito, disse finalmente, e havia uma sinceridade em sua voz que a tocou. Obrigada. Foi há muito tempo, mas ainda me motiva todos os dias. Um vento mais forte soprou da praia, fazendo Marina perceber que eles estavam ali há mais tempo do que imaginara. Acho melhor voltarmos para dentro. Você não deveria ficar exposto ao vento frio por muito tempo. Desta vez, Rafael não protestou. Enquanto caminhavam de volta para o quarto, Marina sentiu que algo havia mudado entre eles. Uma barreira havia sido baixada, mesmo que minimamente. Uma semana se passou desde que Marina começara a cuidar de Rafael, e a dinâmica entre eles havia mudado sutilmente. Ele ainda era exigente e teimoso,
mas os momentos de hostilidade eram menos frequentes. Nesta noite em particular, Marina o encontrou sentado em sua mesa de escritório, tentando trabalhar no laptop com apenas uma mão. Você deveria estar descansando, disse ela, entrando no escritório doméstico que ficava anexo ao quarto. Tenho uma reunião por videoconferência em 10 minutos, respondeu Rafael sem levantar os olhos da tela. A empresa não pode parar só porque eu quebrei algumas costelas e o braço. Marina observou a frustração evidente em seus movimentos enquanto ele tentava digitar com a mão esquerda. Os papéis espalhados pela mesa e as várias canecas de café vazias indicavam que ele havia passado horas ali. Há quanto tempo você está trabalhando? Perguntou ela. Desde as 6 da tarde. Marina olhou para o relógio na parede. Eram quase 11 da noite. Rafael, você precisa descansar. O médico foi claro sobre a importância do sono para sua recuperação. E eu fui claro sobre a importância da empresa para minha vida, retrucou ele, finalmente olhando para ela. Havia círculos escuros sob seus olhos e uma tensão visível em seu rosto. Que vida! Você está se matando de trabalhar mesmo estando ferido. Quando foi a última vez que você tirou férias de verdade? A pergunta o pegou desprevenido. Isso não é da sua conta. Como sua enfermeira, sua saúde mental é sim da minha conta, disse Marina, aproximando-se da mesa. Você está claramente esgotado e isso está atrasando sua recuperação física. Rafael a encarou por alguns segundos, então fechou o laptop com mais força do que necessário. Você não entende. Esta empresa não é só um trabalho para mim. É tudo que construí desde que saí da faculdade. É meu legado, minha identidade. E se você morrer de um ataque cardíaco aos 35 anos? Que legado será esse? A franqueza de Marina o silenciou. Ele se recostou na cadeira, passando a mão pelo rosto com cansaço. Você realmente não tem filtro, não é? Não quando se trata da saúde dos meus pacientes, disse ela suavizando o tom. Rafael, você já provou que é bem-sucedido. A empresa sobreviveu uma semana sem você trabalhando 18 horas por dia. Talvez ela seja mais forte do que você pensa. Meu pai dizia que fraqueza é luxo que pobres e ricos não podem se dar ao luxo de ter, murmurou Rafael. Para pobres porque não têm escolha, para ricos porque têm muito a perder. Marina sentiu algo apertar no peito ao ouvir essas palavras. Seu pai ainda morreu há 5 anos, ataque cardíaco aos 58. Rafael riu amargamente. Irônico, não? Ele passou a vida inteira me ensinando a não demonstrar fraqueza, a trabalhar até o último limite, e foi exatamente isso que o matou. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Marina se aproximou mais, seu instinto de cuidadora falando mais alto que as barreiras profissionais. E você acha que está honrando a memória dele repetindo os mesmos erros? Rafael a olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia alívio por finalmente poder falar sobre isso. Eu não sei como ser diferente. Desde que assumi a empresa, cada decisão que tomo afeta centenas de empregos. As pessoas dependem de mim. E quem cuida de você? Perguntou Marina gentilmente. A pergunta ficou suspensa no ar. Rafael abriu a boca como se fosse responder, mas nenhuma palavra saiu. Marina percebeu que havia tocado em algo profundo, uma solidão que ele provavelmente nunca havia admitido nem para si mesmo. Venha, disse ela estendendo a mão. Você precisa dormir. A empresa pode esperar até amanhã. Para sua surpresa, Rafael aceitou sua mão e se levantou. Enquanto caminhavam para o quarto, Marina notou como ele parecia menor, mais humano, sem a armadura do poder e do controle que normalmente usava. Na manhã seguinte, Marina chegou mais cedo do que o habitual, trazendo uma sacola térmica. Encontrou Rafael na cozinha, tentando preparar café com dificuldade devido ao braço engessado. O que está fazendo? Perguntou ela, tirando delicadamente a cafeteira das mãos dele. Tentando fazer algo simples sem precisar chamar José, respondeu ele, claramente frustrado. Marina notou que Rafael estava usando apenas uma camiseta e shorts, e pela primeira vez ela pôde ver a extensão real dos ferimentos. Além do gesso no braço, havia cicatrizes recentes no peito e um grande hematoma roxo que se estendia pelas costelas. Deus do céu! Murmurou ela involuntariamente. Rafael seguiu seu olhar e se virou ligeiramente, como se quisesse esconder as marcas. Não é tão ruim quanto parece. Rafael, você poderia ter morrido, disse Marina.
a realidade do acidente atingindo-a pela primeira vez. Até então ela havia se concentrado na recuperação, mas ver as evidências físicas do trauma a fez compreender o quão grave havia sido. Mas não morri, disse ele simplesmente, mas algo em sua voz sugeriu que o próprio fato o surpreendia. Marina terminou de preparar o café e então abriu a sacola térmica que havia trazido. Trouxe café da manhã de verdade. José me disse que você não tem comido direito. O que é isso? Perguntou Rafael, observando os recipientes que ela retirava da bolsa. Pão francês da padaria do seu Joaquim perto da minha casa. Manteiga, queijo Minas, presunto de verdade e... Ela sorriu ao tirar o último item. Bolo de fubá, da Dona Maria, minha vizinha. Rafael olhou para a comida simples na bancada de mármore de sua cozinha high-tech, como se fossem artefatos exóticos. Por que você fez isso? Porque nutrição adequada é parte da recuperação, disse Marina, começando a preparar sanduíches. E porque achei que você poderia gostar de experimentar algo diferente. Eles se sentaram à mesa da varanda, onde o sol da manhã criava uma atmosfera mais leve que as noites anteriores. Rafael mordeu o sanduíche hesitante no início, mas Marina notou como sua expressão mudou após o primeiro gosto. Isso é realmente bom, admitiu ele. Comida feita com carinho sempre é melhor, disse Marina, observando como ele comia com mais apetite do que havia visto desde que chegara. Quando foi a última vez que você comeu algo que não veio de um restaurante caro ou foi preparado pelo José? Rafael parou de mastigar pensando. Honestamente, não me lembro. Isso é triste, Rafael. Por quê? Tenho acesso aos melhores restaurantes da cidade. Marina balançou a cabeça. Não é sobre ter acesso ao melhor. É sobre ter experiências simples, autênticas, como sentar numa mesa e comer algo feito por alguém que se importa com você. Rafael a estudou enquanto ela falava. Você se importa comigo? A pergunta a pegou desprevenida. Marina sentiu o rosto esquentar, mas manteve o olhar firme. Eu me importo com todos os meus pacientes. Isso não respondeu minha pergunta. O coração de Marina acelerou. Havia algo na maneira como ele a olhava que era diferente dos dias anteriores. Mais intenso, mais pessoal. Sim, eu me importo com você. Como pessoa, não apenas como paciente. Rafael assentiu lentamente, como se estivesse processando uma informação importante. Por que você mal me conhece? Eu sei o suficiente, disse Marina suavemente. Sei que você é mais do que aparenta ser. Sei que carrega muito peso nos ombros e que provavelmente nunca teve alguém para dividir esse peso. E você gostaria de ser essa pessoa? A pergunta saiu mais vulnerável do que ele provavelmente pretendia. Marina sentiu que estavam chegando a um território perigoso, onde as linhas entre profissional e pessoal estavam se tornando borradas. Rafael, desculpe, disse ele rapidamente. Não deveria ter perguntado isso. Você está aqui trabalhando e eu estou complicando as coisas. Não está complicando, disse Marina quietly. Está sendo humano. Eles terminaram o café da manhã em um silêncio contemplativo. Marina percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles naquela manhã. Não era mais apenas sobre cuidados médicos ou conversas cordiais. Havia uma conexão real se formando, e isso a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Quando Rafael se levantou para ir ao quarto, ele parou ao lado da cadeira de Marina. Obrigado, disse ele, não só pelo café da manhã, mas por me ver como uma pessoa, não como um título ou uma conta bancária. Marina olhou para ele, vendo além da fachada do empresário bem-sucedido. Via um homem que havia esquecido como receber cuidado genuíno, como confiar em alguém além de si mesmo. Todos merecem ser vistos por quem realmente são, Rafael. Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Mas então apenas assentiu e se dirigiu ao quarto. Marina ficou sentada na varanda, sabendo que sua vida havia mudado irrevogavelmente naquela manhã, mesmo que ainda não soubesse exatamente como. 2 semanas haviam se passado desde o café da manhã na varanda, e a rotina entre Marina e Rafael havia se tornado algo muito mais íntimo do que uma relação profissional típica. Nesta noite particularmente quente de março, Marina chegou para encontrar Rafael visivelmente agitado, caminhando de um lado para o outro na sala com o celular colado ao ouvido. Não, Carlos, isso é inaceitável, ele gritava no telefone. Se perdemos o contrato da Petrobras por causa dessa incompetência,
Você está despedido. Marina colocou sua bolsa silenciosamente e observou Rafael gesticular violentamente com o braço bom, claramente ignorando a dor que isso devia causar em suas costelas, ainda em recuperação. Quando ele finalmente desligou o telefone, arremessou-o no sofá com força. Problemas? Perguntou Marina cautelosamente. Meu vice-presidente tomou uma decisão estúpida que pode custar milhões para a empresa, disse Rafael, passando as mãos pelos cabelos em frustração. Eu preciso estar lá. Preciso resolver isso pessoalmente. Rafael, você não pode dirigir com o braço quebrado e o médico foi claro que você ainda não pode voltar ao trabalho. Então eu chamo um motorista, ele explodiu. Marina, você não entende. Isso pode destruir tudo que construí. Marina viu o pânico real em seus olhos e percebeu que a situação era mais séria do que ele estava admitindo. O que exatamente aconteceu? Rafael se jogou no sofá, claramente derrotado. A empresa está negociando um contrato para fornecer sistemas de segurança para as novas plataformas da Petrobras. É o maior contrato da nossa história. Carlos, meu VP, decidiu cortar custos usando componentes mais baratos de um fornecedor chinês duvidoso. Se isso vazar para a Petrobras antes que eu possa corrigir, eles cancelam o contrato. Marina completou sentando-se ao lado dele. E minha empresa vai à falência. 500 funcionários perdem seus empregos, investidores perdem milhões. E eu... Ele parou respirando pesadamente. Eu perco tudo. Marina observou o desespero genuíno em seu rosto. Sem pensar, ela pegou a mão boa dele entre as suas. Existe alguma forma de resolver isso sem você sair daqui? A pergunta pareceu acalmá-lo um pouco. Eu poderia... Talvez uma videoconferência de emergência com toda a diretoria. Explicar pessoalmente o que aconteceu e como vamos corrigir. Então é isso que vamos fazer, disse Marina determinada. Onde você precisa que essa reunião aconteça? No escritório principal, tem uma sala de conferências com todo o equipamento necessário. Marina hesitou apenas por um segundo. Então vamos. Rafael a olhou surpreso. Marina, você não pode sair do seu posto. É seu trabalho cuidar de mim aqui. Meu trabalho é garantir sua saúde e bem-estar. E neste momento, salvar sua empresa faz parte disso. Ela se levantou, já pensando praticamente. Mas você vai no banco de trás com cinto de segurança e eu dirijo. Você sabe dirigir? Marina sorriu. Tenho carteira há 10 anos, Rafael. E antes de ser enfermeira particular de milionários teimosos, eu trabalhava fazendo plantões em hospitais públicos por toda a cidade. 1 hora depois, eles estavam no escritório de Rafael no centro da cidade. Marina nunca havia estado em um ambiente corporativo tão imponente. O edifício de 20 andares tinha vista para a Baía de Guanabara, e o escritório de Rafael ocupava todo o último andar. Impressionante, murmurou ela, observando a decoração moderna e as telas enormes que mostravam dados da empresa em tempo real. Obrigado, disse Rafael, mas ela notou que ele estava focado apenas na crise. Marina, a reunião vai demorar pelo menos 2 horas. Você pode esperar na sala anexa. Há café, Wi-Fi, qualquer coisa que precisar. Eu fico aqui, disse ela firmemente, caso você passe mal ou force demais as costelas. Rafael quis protestar, mas o olhar determinado de Marina o fez desistir. A reunião por videoconferência foi intensa. Marina observou de um canto da sala como Rafael se transformava completamente quando estava em seu elemento. Sua voz se tornava autoritária, mas controlada. Seus argumentos eram precisos e convincentes, e ela podia ver por que ele havia construído um império empresarial tão jovem. Durante a reunião, ela notou quando ele começou a se mover desconfortavelmente na cadeira, sinais de que a dor estava aumentando. Silenciosamente, Marina se aproximou e colocou uma almofada atrás de suas costas. Rafael lhe lançou um olhar grato antes de continuar apresentando a solução para a crise. Quando a reunião finalmente terminou, com o problema resolvido e o contrato salvo, Rafael desligou as câmeras e se recostou na cadeira, exausto. Conseguimos, disse ele olhando para Marina com uma mistura de alívio e admiração. Obrigado por estar aqui, por me ajudar quando eu mais precisava. Era o certo a fazer, disse Marina, aproximando-se para verificar como ele estava se sentindo fisicamente após o estresse. Não, Marina, não era apenas o certo.
Foi além do seu trabalho, além do que qualquer pessoa faria. Ele se levantou lentamente, ficando muito próximo dela. Por que você fez isso? Marina sentiu o coração acelerar com a proximidade. Podia sentir o perfume sutil dele, ver as pequenas cicatrizes que ainda marcavam seu rosto. Porque você importa para mim. Sua felicidade importa. Rafael levou a mão boa ao rosto dela, tocando gentilmente sua bochecha. Marina, eu sei, sussurrou ela. Eu sei que isso é complicado. Sei que somos de mundos diferentes, mas também sei que o que sinto por você é real. Por um momento eles ficaram assim, perdidos nos olhos um do outro. O escritório estava silencioso, exceto pelo som distante do trânsito lá embaixo. Rafael inclinou-se ligeiramente e Marina sentiu que ele estava prestes a beijá-la quando o telefone dele tocou, quebrando o momento. O momento rompido pelo telefone criou uma tensão que persistiu durante toda a viagem de volta para a cobertura. Rafael havia atendido a ligação. Era Carlos agradecendo pela forma como ele havia resolvido a crise. Mas Marina percebeu que ambos estavam perdidos em pensamentos sobre o que quase havia acontecido no escritório. De volta ao apartamento, eles se encontravam em território desconhecido. A linha entre profissional e pessoal não havia apenas sido borrada, havia sido completamente ultrapassada. Marina tentou retomar sua rotina normal, verificando os sinais vitais de Rafael e organizando seus medicamentos, mas cada toque acidental, cada olhar prolongado estava carregado de uma tensão que não existia antes. Marina, disse Rafael quando ela estava guardando o equipamento médico. Precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje. Ela parou o que estava fazendo, mas não se virou para encará-lo. O que tem para conversar? Você teve uma emergência, eu ajudei. Problema resolvido. Você sabe que não é sobre a reunião. Marina finalmente se virou, vendo que ele estava sentado na beira da cama, com uma expressão séria no rosto. Então, sobre o que é? Sobre o fato de que estou me apaixonando pela minha enfermeira, disse ele com uma honestidade brutal que a pegou desprevenida. O coração de Marina disparou, mas junto com a alegria veio o medo. Rafael, eu sei que isso complica tudo. Sei que pode colocar seu trabalho em risco, sua reputação profissional. Mas não posso mais fingir que você é apenas minha enfermeira. Ele se levantou, aproximando-se lentamente. Nas últimas 3 semanas, você me fez sentir mais vivo do que eu me senti em anos. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E você acha que não sinto o mesmo? Você acha que é fácil para mim manter distância quando tudo que quero é cuidar de você? Não apenas como enfermeira, mas como mulher? Então por que estamos lutando contra isso? Porque quando você se recuperar totalmente, voltará à sua vida de antes, às reuniões importantes, aos compromissos sociais, ao mundo que é seu por direito. Marina engoliu o nó na garganta. E eu voltarei para Madureira, para minha vida simples, para ser apenas uma lembrança de quando você esteve vulnerável. Rafael a alcançou em 2 passos, pegando suas mãos com urgência. Você realmente acredita nisso? Que eu poderia simplesmente esquecer você? Eu não sei, Rafael. Nossos mundos são muito diferentes. E se eu não quiser voltar ao meu mundo da mesma forma? E se você me mudou tanto quanto eu mudei você? Marina olhou nos olhos dele e viu a sinceridade que havia aprendido a reconhecer. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez seja a hora de eu repensar o que realmente importa na vida. Estou dizendo que nos últimos dias, olhar para você se tornou a melhor parte dos meus dias. Ele hesitou. Estou dizendo que te amo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Rafael, eu sei que é muito cedo, sei que as circunstâncias são estranhas, mas não posso negar o que sinto. Marina fechou os olhos tentando pensar claramente, mas quando os abriu novamente e viu a vulnerabilidade no rosto dele, toda a resistência desmoronou. Eu também te amo. Desta vez, quando Rafael se inclinou para beijá-la, não houve interrupções. O beijo foi gentil no início, hesitante, como se ambos ainda não acreditassem que estava realmente acontecendo. Mas então se aprofundou, carregado com 3 semanas de tensão reprimida e sentimentos negados. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Rafael tocou a testa dela com a sua, fechando os olhos.
E agora? Sussurrou Marina. Agora descobrimos como fazer isso dar certo, respondeu ele. Porque não vou deixar você ir, Marina. Não depois de encontrar algo real pela primeira vez na minha vida. Marina sabia que havia desafios enormes pela frente. Diferenças sociais, expectativas familiares, a complexidade de um relacionamento que começou de forma tão inusitada. Mas olhando para Rafael, vendo o homem por trás da fachada do empresário poderoso, ela soube que estava disposta a lutar por eles. Vai ser difícil, disse ela. As melhores coisas sempre são, respondeu Rafael, beijando-a novamente. Do lado de fora, a cidade do Rio continuava sua vida noturna frenética, alheia ao fato de que no último andar de uma cobertura em Ipanema, duas pessoas de mundos completamente diferentes haviam acabado de descobrir que o amor pode superar qualquer barreira, desde que ambos estejam dispostos a lutar por ele. 3 dias haviam se passado desde que Marina e Rafael confessaram seus sentimentos e eles estavam navegando cuidadosamente por sua nova realidade. Durante o dia, quando José e outros funcionários estavam presentes, eles mantinham uma fachada profissional, mas durante as madrugadas, quando estavam sozinhos, permitiam-se ser apenas Marina e Rafael, duas pessoas descobrindo o amor de uma forma completamente inesperada. Nesta manhã de sexta-feira, Marina chegou para encontrar Rafael visivelmente agitado, falando ao telefone com alguém que claramente não era do trabalho. Não, mãe, eu não preciso que você venha aqui, dizia ele, caminhando nervosamente pela sala. Estou me recuperando muito bem, obrigado. Marina colocou sua bolsa silenciosamente e observou. Era a primeira vez que ouvia Rafael falar com a família. Como assim e que tipo de pessoa? A voz de Rafael ficou mais tensa. Ela é uma enfermeira altamente qualificada. Mãe, isso não é da sua conta. Marina sentiu o estômago apertar. Era óbvio que alguém havia contado para a mãe de Rafael sobre ela. E pela reação dele, a conversa não estava indo bem. Eu disse que não quero discutir isso agora. Estou desligando, disse Rafael, encerrando a ligação com mais força do que necessário. Problemas familiares? Perguntou Marina cautelosamente. Rafael suspirou pesadamente, passando a mão pelo cabelo. Minha mãe aparentemente descobriu que tem uma enfermeira jovem cuidando de mim. José deve ter mencionado algo para alguém. E isso é um problema porque ela tem a impressão de que você está tentando se aproveitar da minha situação vulnerável para ganho pessoal, disse Rafael, claramente frustrado. Ela quer vir aqui para avaliar a situação pessoalmente. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E o que você disse? Que ela estava sendo ridícula e preconceituosa. Rafael se aproximou dela, pegando suas mãos. Marina, você sabe que não acredito em nada do que ela disse, certo? Sei, murmurou Marina, mas sua voz não soou muito convincente nem para ela mesma. Ei, olha para mim, disse Rafael, levantando o queixo dela. O que minha mãe pensa não muda o que sinto por você. Não muda o que temos. Antes que Marina pudesse responder, o interfone da portaria tocou. José apareceu na sala segundos depois. Senhor Rafael, sua mãe está na portaria. Ela insiste em subir. Rafael fechou os olhos claramente derrotado. Mande ela subir. Marina sentiu o pânico subir pela garganta. Talvez eu devesse ir embora. Voltar quando ela não estivesse aqui. Não, disse Rafael firmemente. Você não vai sair correndo. Somos adultos, Marina. Se queremos ter um relacionamento real, vamos ter que enfrentar essas situações. 10 minutos depois, Cristina Montenegro entrou na cobertura como uma força da natureza. Era uma mulher de cerca de 60 anos, elegantemente vestida e com uma presença que comandava a atenção imediata. Marina entendeu instantaneamente de onde Rafael havia herdado sua intensidade. Rafael, querido, disse Cristina, beijando o rosto do filho antes de examinar visualmente seus ferimentos. Você parece melhor do que imaginava. Seus olhos então se voltaram para Marina, que estava parada respeitosamente a alguns metros de distância. A avaliação foi rápida, mas abrangente, desde o uniforme simples até os cabelos presos em um rabo de cavalo prático. E você deve ser a enfermeira, disse Cristina, seu tom educado, mas visivelmente frio. Marina Santos, senhora Montenegro, respondeu Marina, estendendo a mão. É um prazer conhecê-la. Cristina apertou sua mão brevemente. Tenho certeza.
Rafael, querido, podemos conversar em particular? Na verdade, mãe, gostaria que Marina participasse da conversa, disse Rafael, posicionando-se ligeiramente à frente de Marina em um gesto protetor que não passou despercebido por sua mãe. Rafael, começou Cristina, mas ele a interrompeu. Mãe, Marina não é apenas minha enfermeira. Nós estamos nos conhecendo melhor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina viu o rosto de Cristina passar por várias expressões antes de se estabelecer em uma máscara de controle educado. Entendo, disse Cristina finalmente. E há quanto tempo essa situação está acontecendo? Isso não é uma situação, disse Rafael, sua voz ficando mais dura. É um relacionamento. E começou porque Marina é uma pessoa incrível que me fez perceber que estava perdendo as coisas realmente importantes da vida. Marina admirou a forma como Rafael defendia o relacionamento deles, mas podia ver a tensão crescendo entre mãe e filho. Senhor Rafael, disse ela gentilmente, talvez eu devesse deixá-los conversar em família. Não, disse Rafael novamente. Marina, você faz parte da minha vida agora. Não vou escondê-la. Cristina observava essa interação com olhos atentos. Marina, disse ela finalmente, você poderia nos dar licença por alguns minutos? Gostaria de conversar com meu filho sobre sua recuperação médica. Era claramente uma desculpa, mas Marina percebeu que resistir apenas tornaria as coisas piores. Claro, estarei na varanda se precisarem de alguma coisa. Quando Marina saiu, Rafael se virou para sua mãe com uma expressão determinada. Mãe, seja o que for que você vai dizer, não quero ouvir. Rafael, você está claramente confundindo gratidão com algo mais. É compreensível após um trauma. Não me trate como se eu fosse um adolescente confuso, interrompeu Rafael. Tenho 35 anos e sei muito bem o que sinto. E o que você acha que vai acontecer? Você vai se casar com uma enfermeira de Madureira? Levá-la para os eventos da empresa? Apresentá-la aos Vasconcelos e aos Mendonça? Rafael sentiu a raiva crescer. E se for? O que tem de errado com isso? Rafael, seja realista. Vocês são de mundos completamente diferentes. Ela pode ser uma pessoa adorável, mas isso não significa que ela pertença ao nosso círculo social. Talvez seja o nosso círculo social que precise mudar, disse Rafael, surpreendendo até a si mesmo com as palavras. Na varanda, Marina observava o movimento da praia de Ipanema, tentando não ouvir as vozes alteradas que vinham de dentro do apartamento. Mesmo sem conseguir distinguir as palavras, era óbvio que a conversa entre Rafael e sua mãe não estava indo bem. Ela pensou na própria família. Sua irmã Camila havia expressado preocupações similares quando Marina contou sobre seus sentimentos crescentes por Rafael, mas por razões completamente opostas. Mari, esse cara é bilionário. O que ele pode querer com uma enfermeira de Madureira, além de diversão? Camila havia perguntado. Quando ele se cansar, volta para o mundinho dele. E você fica com o coração partido. Era exatamente isso que a mãe de Rafael estava dizendo, só que do outro lado da moeda. Para Cristina Montenegro, Marina não era boa o suficiente para seu filho. Para a família de Marina, Rafael era perigoso demais para ela se envolver. O som de passos a fez se virar. Rafael estava se aproximando com uma expressão sombria no rosto. Como foi? Perguntou Marina, já sabendo que a resposta não seria boa. Terrível, admitiu Rafael, sentando-se ao lado dela na cadeira da varanda. Ela acha que estou sofrendo de algum tipo de síndrome de Estocolmo emocional. E confundi cuidado médico com sentimentos românticos. Marina engoliu em seco. E você? O que acha? Rafael a olhou com surpresa. Como assim? Sua mãe tem um ponto, Rafael. Você estava em uma situação muito vulnerável quando nos conhecemos. Talvez seus sentimentos sejam realmente confusos. Marina, você não pode estar falando sério. Mas Marina havia passado a última hora pensando exatamente sobre isso. Olha nossa situação objetivamente, Rafael. Você foi forçado a ficar aqui, dependente de cuidados, isolado de sua vida normal. Eu era praticamente a única companhia nova que você tinha. Não seria natural desenvolver sentimentos? Você acha que é isso que aconteceu? A voz de Rafael ficou perigosamente baixa. Eu não sei, admitiu Marina, e essa é a verdade assustadora. Nenhum de nós sabe. Nossa situação é muito artificial. Rafael se levantou abruptamente, ignorando a dor que o movimento causou.
Artificial? Marina, o que sentimos é a coisa mais real que já experimentei na minha vida. Mas e se não for? E se sua mãe estiver certa e você estiver confundindo as coisas? Marina sentiu lágrimas começarem a se formar. E se quando você voltar completamente à sua vida normal, perceber que eu não tenho lugar nela? Então você quer desistir? É isso? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Marina sentiu como se estivesse sendo partida ao meio. Parte dela queria gritar que não, que amava Rafael e estava disposta a lutar por eles. Mas a outra parte, a parte racional que havia ouvido as preocupações tanto da família dele quanto da sua própria, sussurrava que talvez fosse melhor terminar as coisas antes que se machucassem ainda mais. Acho que talvez devêssemos dar um tempo, disse ela finalmente, as palavras saindo como facadas em seu próprio coração. Você deveria terminar sua recuperação com outra enfermeira. Alguém mais neutra. Neutra, repetiu Rafael, como se a palavra tivesse um gosto amargo. É assim que você vê o que temos? Algo que precisa ser neutralizado? Vejo como algo que pode estar causando mais mal do que bem para ambos. Rafael a encarou por um longo momento, e Marina viu o momento exato em que ele começou a se fechar emocionalmente. As barreiras que haviam derrubado ao longo das últimas semanas começaram a se erguer novamente. Se é isso que você quer, disse ele finalmente, sua voz voltando ao tom frio e distante dos primeiros dias. Não é o que eu quero, sussurrou Marina. É o que acho que é certo. Às vezes as duas coisas são a mesma coisa, disse Rafael, mas sua voz traía a dor que estava sentindo. Marina se levantou, sabendo que se ficasse mais um minuto, perderia a coragem de fazer o que acreditava ser certo. Vou pedir para a agência enviar alguém para substituir-me ainda hoje. Marina. A voz de Rafael a fez parar antes de entrar novamente no apartamento. Ela se virou, esperando. O quê? Que ele implorasse para ela ficar? Que dissesse que lutaria por eles contra o mundo todo? Obrigado, disse ele simplesmente. Por tudo. Por me cuidar, por me ajudar a me lembrar de quem eu sou além do trabalho, por me mostrar que era possível sentir algo real. As lágrimas que Marina vinha segurando finalmente caíram. Rafael, seja feliz, Marina. Você merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Marina assentiu, incapaz de falar. Coletou suas coisas rapidamente, despediu-se educadamente de Cristina Montenegro, que teve a decência de parecer um pouco envergonhada, e saiu da cobertura. No elevador, enquanto descia os 20 andares que a levariam de volta à sua vida real, Marina se perguntou se havia tomado a decisão certa ou se havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. Lá em cima, Rafael permaneceu na varanda muito depois dela ter ido embora, olhando para a cidade e se perguntando a mesma coisa. 2 semanas haviam se passado desde que Marina deixara a cobertura, e Rafael estava tecnicamente curado. O gesso havia sido removido, as costelas não doíam mais, e ele havia recebido alta médica completa. Deveria estar celebrando seu retorno à vida normal. Mas, em vez disso, se sentia mais vazio do que jamais havia se sentido. A nova enfermeira, Dona Lúcia, uma senhora de 50 anos extremamente profissional, havia cuidado dele com eficiência impecável durante a última semana de recuperação. Não havia conversas pessoais. Não havia momentos de conexão, apenas cuidados médicos executados com precisão clínica. Era exatamente o que sua mãe havia insistido que ele precisava, e Rafael odiava cada segundo. Agora, sentado em seu escritório numa segunda-feira de manhã, tentava se concentrar nos relatórios que haviam se acumulado durante sua ausência, mas sua mente constantemente vagava para Marina. Onde ela estava trabalhando agora? Estava cuidando de outro paciente com a mesma dedicação carinhosa? Pensava nele às vezes. Senhor Montenegro, a voz de sua secretária pelo interfone o tirou de seus pensamentos. Sua mãe está aqui para vê-lo. Rafael suspirou. Mande ela entrar. Cristina Montenegro entrou no escritório como se possuísse o lugar, vestindo um conjunto Chanel impecável e um sorriso satisfeito. Rafael, querido, você parece muito melhor, disse ela, beijando o rosto do filho. Voltando à vida normal, fez maravilhas para você. Se você diz, murmurou Rafael, voltando sua atenção para os papéis na mesa. Vim convidá-lo para jantar no clube na sexta-feira. Os Vasconcelos estarão lá. E Isabel perguntou especificamente por você.
Rafael levantou os olhos. Isabel Vasconcelos era filha de uma das famílias mais influentes do Rio, formada em administração em Paris, bonita e inteligente. O tipo de mulher que sua mãe sempre havia imaginado como sua futura nora. Não estou interessado, mãe. Rafael, você não pode ficar remoendo para sempre por causa de uma situação passageira. É hora de seguir em frente. Situação passageira? Rafael sentiu a raiva começar a ferver. Era o que Marina significava para você? Uma situação? Cristina suspirou. Rafael, você está sendo dramático. Foi um período difícil da sua vida. Você se apegou à primeira pessoa que foi gentil com você. Isso é normal, mas não era real. Como você pode ter tanta certeza do que era ou não real? Porque eu conheço você, meu filho. Conheço sua vida, suas responsabilidades, seu mundo. E aquela moça, por mais adorável que possa ser, não pertence a ele. Rafael se levantou abruptamente, caminhando até a janela que dava vista para a baía. E se eu não quiser mais pertencer a esse mundo? O que você está dizendo? Estou dizendo que nas últimas semanas, trabalhando como um robô, voltando para casa para um apartamento vazio, participando de reuniões sobre dinheiro e mais dinheiro, eu me lembrei de por que estava me sentindo tão vazio antes do acidente. Ele se virou para encarar sua mãe. Marina me fez lembrar que existe mais na vida do que trabalho e obrigações sociais. Rafael, mãe, eu a amo. E não é confusão pós-trauma ou gratidão mal direcionada. É amor de verdade. O tipo que me faz querer ser uma pessoa melhor, que me faz querer construir uma vida que tenha significado além dos números em uma conta bancária. Cristina ficou em silêncio por um longo momento. E onde ela está agora, essa grande amor da sua vida? A pergunta atingiu Rafael como uma facada. Nós decidimos que era melhor dar um tempo. Decidimos? Ou ela decidiu que não queria lidar com as complicações? Rafael fechou os olhos. Era exatamente o que ele havia se perguntado nos últimos 15 dias. Marina havia desistido deles na primeira dificuldade real? Ou ele havia falhado em lutar por ela quando deveria? Naquela tarde, incapaz de se concentrar no trabalho, Rafael fez algo que não fazia há meses. Saiu do escritório antes das 6 da tarde. Dirigiu sem destino específico pelas ruas do Rio até se encontrar em Madureira, no bairro onde Marina vivia. Não tinha o endereço dela, mas lembrava-se de ela mencionar a padaria do seu Joaquim, onde comprava o pão francês que havia levado para ele. Encontrou a padaria depois de algumas tentativas e estacionou do outro lado da rua, sentindo-se ridículo e desesperado ao mesmo tempo. Estava prestes a ir embora quando a viu. Marina saía de uma farmácia a alguns metros da padaria, carregando uma sacola de medicamentos. Usava um vestido simples e sandálias, os cabelos soltos balançando enquanto caminhava. Estava mais magra, Rafael notou, e havia uma tristeza em seus olhos que ele podia ver mesmo à distância. Por um momento, Rafael pensou em atravessar a rua, em chamá-la, em dizer que havia cometido um erro em deixá-la partir. Mas então um homem jovem se aproximou dela, pegando a sacola de suas mãos e dizendo algo que a fez sorrir. Eles caminharam juntos, claramente íntimos, e Rafael sentiu o coração se despedaçar um pouco mais. Talvez sua mãe estivesse certa. Talvez Marina já tivesse seguido em frente, voltado para sua vida real, para pessoas do seu próprio mundo. Talvez ele fosse apenas um capítulo breve em sua história, assim como ela aparentemente era na dele. Uma semana depois do episódio em Madureira, Rafael estava numa reunião particularmente tediosa sobre expansão internacional, quando sua secretária entrou discretamente na sala de conferências. Senhor Montenegro, há uma emergência no Hospital Quinta D'Or. Alguém pediu especificamente por você. Rafael franziu a testa, confuso. Que tipo de emergência? Não tenho detalhes, senhor. Apenas que é urgente. 20 minutos depois, Rafael estava no hospital, sendo direcionado para o quarto andar. Sua confusão só aumentou quando descobriu que a emergência envolvia uma criança de 8 anos chamada Pedro, que havia sofrido um acidente de bicicleta. Eu não entendo, disse ele à enfermeira que o recebeu. Por que me chamaram? Não conheço essa família. A tia da criança insistiu que o senhor fosse chamado. Disse que o senhor entenderia quando chegasse aqui. Rafael entrou no quarto e seu coração parou. Marina estava sentada ao lado da cama, segurando a mão de um menino que claramente havia quebrado a perna.
Ela levantou os olhos quando ele entrou, e por um momento, nenhum dos dois disse nada. Marina? Rafael finalmente encontrou sua voz. O que está acontecendo? Pedro é meu sobrinho, explicou ela, sua voz mais formal do que ele se lembrava. Filho da minha irmã Camila. Ele estava falando sobre você desde que soube que eu havia cuidado de você. Quando o médico disse que ele precisaria de uma cirurgia cara para colocar pinos na perna, Pedro disse que queria que o homem rico da tia Marina viesse ajudá-lo. Rafael olhou para o menino, que o observava com uma mistura de dor e esperança nos olhos. E você me chamou. Eu não sabia o que fazer, admitiu Marina, lágrimas começando a se formar. O plano de saúde não cobre esse tipo de cirurgia, e nós não temos dinheiro. Camila está desesperada, e Pedro... Sua voz falhou. Rafael se aproximou da cama. Oi, Pedro. Sou Rafael. Sua tia Marina me falou muito sobre você. É verdade que você é muito rico? Perguntou Pedro, com a franqueza típica das crianças. Rafael sorriu apesar da situação. Tenho tido sorte na vida, sim. Então você pode pagar minha cirurgia? Mamãe está chorando muito e tia Marina também está triste. O coração de Rafael se partiu ao ver a vulnerabilidade do menino. Ele olhou para Marina, vendo o conflito em seus olhos. Sabia o quanto deve ter custado para ela chamá-lo, engolir o orgulho e pedir ajuda. Claro que posso, disse Rafael, ajoelhando-se ao lado da cama. E vou cuidar para que você tenha a melhor cirurgia e a melhor recuperação possível. O rosto de Pedro se iluminou. Obrigado, tia Marina disse que você é uma boa pessoa mesmo sendo rico. Rafael lançou um olhar para Marina, que agora chorava abertamente. Sua tia Marina é uma pessoa muito sábida. Uma hora depois de conversar com médicos e resolver todos os aspectos financeiros da cirurgia de Pedro, Rafael encontrou Marina sozinha no corredor do hospital. Obrigada, disse ela simplesmente. Sei o quanto isso significa para minha família. Marina, você não precisa me agradecer, e você sabe que isso não é sobre dinheiro. Não? É sobre você ter me procurado quando precisava de ajuda. É sobre ainda termos uma conexão, mesmo depois de tudo. Marina engoliu em seco. Rafael, nada mudou. Ainda somos de mundos diferentes. E se eu não me importar mais com isso? Perguntou Rafael, aproximando-se dela. E se eu descobrir que meu mundo é vazio sem você nele? Rafael, eu te vi semana passada, em Madureira. Você estava com alguém. Marina olhou para ele confusa. Quando? Onde? Saindo da farmácia. Havia um homem com você. Suddenly, Marina entendeu e quase riu apesar das lágrimas. Era meu cunhado, Tiago, marido da Camila. Ele estava me ajudando a comprar medicamentos para Pedro, que já estava mancando antes do acidente de hoje. Rafael sentiu como se um peso tivesse saído de seus ombros. Eu pensou que eu tinha seguido em frente? Rafael, eu mal consegui dormir direito desde que saí da sua casa. Você acha que seria fácil para mim substituir o que tivemos? Então por que você partiu? Por que desistiu de nós? Porque tive medo, admitiu Marina. Medo de não ser boa o suficiente para seu mundo. Medo de que sua família estivesse certa. Medo de me machucar ainda mais quando você eventualmente se cansasse de mim. Rafael pegou as mãos dela entre as suas. Marina, eu passei essas 3 semanas miserável. Voltei à minha vida antiga e percebi que ela não significa nada sem você. Minha mãe pode não aprovar, a sociedade pode falar, mas eu não me importo. Quero você. Quero construir algo real contigo. E se não der certo? E se sua mãe estiver certa sobre sermos incompatíveis? Então pelo menos tentamos. E se der certo, quando der certo, teremos algo que a maioria das pessoas nunca encontra. Rafael inclinou-se para mais perto. Marina, você me ama? Sim, sussurrou ela. Deus me ajude, mas sim. E eu te amo. Isso tem que ser suficiente para começar. Quando Rafael a beijou no corredor daquele hospital, Marina soube que estavam embarcando numa jornada que seria cheia de desafios. Haveria obstáculos familiares, diferenças sociais a superar e preconceitos a enfrentar. Mas também sabia que alguns amores valem a pena lutar, mesmo quando, especialmente quando, o mundo todo diz que é impossível. 6 meses depois, quando Marina se mudou para a cobertura em Ipanema, mas manteve seu apartamento em Madureira,
Quando Rafael começou a visitar regularmente a família dela e a participar dos churrascos de domingo, quando eles provaram que o amor pode realmente superar diferenças sociais, Marina olhava para trás e agradecia por aquela noite em março, quando um milionário ferido entrou em sua vida e mudou tudo para sempre.